Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, falando diretamente do IBM AI Forum 2024 que acontece aqui em São Paulo. E comigo está o Thiago Viola, que é diretor de Dados, Automação e Inteligência Artificial da IBM Brasil. Thiago, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Obrigado. Prazer estar aqui com você, cara. Maravilha. Thiago, bom, vamos falar então de inteligência artificial, que é a bola da vez, certo? Eu queria, bom, a gente está falando aqui no evento, já começamos a falar de governança aqui, né? Então eu queria começar a nossa conversa sobre quais são os princípios éticos que gestores e equipes de desenvolvimento devem seguir na governança de seus projetos de inteligência artificial. Legal. Bom, Paulo, primeiro, quando a gente fala de IA, né, o espectro de IA hoje ele já é muito produtivo dentro das empresas, a gente já tem uma dinâmica muito madura dentro das empresas, mas o tema de governança ele é um tema que tem que ser antecipado. Há uma discussão geral, planeta inteiro, sobre temas de regulação, leis, de como a gente vai literalmente adotar e interagir com a inteligência artificial daqui para frente, né? Existem algumas palavras-chave que quando a gente olha IA e principalmente governança que tem que ser indicado, treinado e respeitado dentro da empresa, que é, o primeiro deles, ética. Como eu consigo trazer a IA literalmente para um padrão ético, um padrão responsável, um padrão transparente e todos eles respeitando o tema que a gente chama que é explicabilidade. Então eu tenho que ter ética, eu tenho que ter transparência, responsabilidade no uso, mas eu preciso literalmente saber como a AI trabalha. Então, se ela respondeu de uma maneira A, uma maneira B, eu preciso ter literalmente dentro do capô um modo onde eu olho, entendo e consigo ser assertivo na resposta da tomada da decisão da IA. Então, a grande orientação básica quando a gente fala de governança é ter convicção e certeza que os três princípios básicos de assertividade, de transparência e de governança está sendo entregue no modelo geral dentro da inteligência artificial. E as organizações brasileiras, como que você vê? Elas estão preparadas, elas estão preocupadas com isso? Eu vejo uma evolução, né? O ano passado a gente teve um ano de muita calibração da IA, a gente teve um ano onde há muita preocupação com o caso de uso. Esse ano já é um modo diferente. Como esse ano a gente já está no modo mais core, trazendo a IA para dentro literalmente do coração das empresas, a gente nota o tema de governança ganhando uma escala diferente. Ainda há sim uma certa discussão sobre a antecipação. Como eu comentei, existe algo maior no planeta com relação a risco reputacional, a governança de modelo, a como a gente vai aterrissar, mas eu já percebo uma sensibilidade nas empresas do que fazer, quais os melhores frameworks, como governar, quais são as melhores práticas e recomendações do que a gente tem, porque não é só tecnologia. A gente tem um lado de pessoas, de cultura, que também tem que ser adaptado para a gente conseguir encaixar a AI de maneira efetiva aqui dentro. O Braga ele até falou agora na fala de abertura dele que a IA não conhece a LGPD. Não, então nós temos alguns desafios aí na operacionalização disso aí, né? Sem dúvida. E o LGPD é um exemplo clássico, né? Quando a gente fala de dados, de governança de dados, a LGPD justamente vem para poder trazer uma regulamentação do que fazer, do que não fazer, do que é permitido, do que não é, e trazer essa segurança do que você pode utilizar. Para a AI é o mesmo caminho. Nós vamos conseguir interagir com a AI, tirar valor, trabalhar de maneira produtiva e colaborativa? Sim. Só que efetivamente esses guardrails de orientação, de uso e esses padrões éticos de responsabilidade e explicabilidade, eles têm que caminhar junto nesse modo evolutivo da AI. Você falou agora há pouquinho mesmo que as empresas elas vão trabalhar cada vez mais com vários modelos de IA, não? Por que isso é necessário e como que isso vai ser feito? De onde virão esses modelos? Como que elas vão treinar esses modelos? Enfim. Esse é um ponto muito sensível atualmente no mercado. Como a gente tem muitos modelos sendo utilizados e praticados, cada modelo tem o seu modo de treinamento, cada modelo tem os seus dados e normalmente esses modelos a gente fala de bilhões e trilhões de parâmetros. Só que cada modelo tem um grau de assertividade de resposta. Ele tem um dado o qual ele foi treinado, ele tem um conteúdo o qual ele está sendo alimentado. E normalmente o que a gente vê no mercado é que esses dados eles estão sendo transacionados e baseados no que tem em conteúdo de internet. O que a gente tem percebido, cada vez mais, quando a gente leva a AI para o coração das empresas, para o core, o LLM, o Foundation Model, ele será necessário para que você traga os dados da sua empresa, para que você consiga contextualizar esses dados de maneira mais enterprise, isentando viés, isentando de qualquer tipo de drift, qualquer tipo de bias, de alucinação, porque você terá mais dados maduros. Então o que a IBM acredita é que num ciclo evolutivo da AI,
o modelo ele vai ser multimodelo. Eu vou poder ter um modelo que ele responde melhor o meu consumidor final. Eu tenho um modelo melhor que responde a minha área jurídica. Eu tenho um modelo que responde a minha área de governança. E todos eles orquestrados e trabalhando juntos é onde a gente vê um funcionamento fluido da AI. Agora, esses modelos, nós temos aí, enfim, os modelos padrões do mercado que estão disponíveis para quem quiser. Mas esses modelos mais específicos, eles não estão no mercado até mesmo porque eles dependem dos dados da própria empresa, certo? Como que a empresa cria esses modelos? A gente mencionou também agora há pouquinho o Struct Lab. Sim. Né? Como que a empresa pode criar esses modelos próprios? Sim. Isso foi uma das grandes acontecimentos também quando a gente olha o mundo de AI. Normalmente os LLMs eles são proprietários. Então quando a gente fala de trazer dados de empresa e começar a utilizar, o fundamento básico que a IBM adotou foi trazer os modelos para o que a gente chama de open, aberto. Então a IBM tem um modelo, o Granite, que a gente fez o lançamento há 3 semanas atrás, de deixar ele disponível no Hugging Face, habilitado. Os dados que ali estão são dados onde a IBM garante que eles estão livres de viés, de copyright, de informações que são do mundo internet, que são informações não tão qualificadas e tão boas quanto a gente imagina. Deste modelo pronto, com especialização, eu trago os dados das empresas e ali eu consigo criar e efetivamente dar um padrão de maturidade maior para dentro do modelo. Só que a grande questão é como que eu faço esse funil? Como é que eu consigo pegar o que está treinado hoje e eu pego mais os dados da empresa e consigo colocar ele numa zona de aperfeiçoamento boa? Você tem alguns modos para fazer isso. Você pode ter o RAG, o Fine Tuning ou o Structure Lab. O que é um Structure Lab? É justamente essa maneira colaborativa de todos nós contribuirmos um pouquinho. Então você faz uma pergunta, respondeu errado, você qualifica, sobe. Aí eu faço uma pergunta, respondeu errado, eu qualifico e subo. Essa maneira A própria equipe pode fazer isso? A própria equipe. Então essa maneira colaborativa torna a AI muito mais robusta e muito mais prática para o seu negócio. Nós estamos falando aqui de governança, certo? Da mesma forma que a gente não quer que dados ruins venham da internet para dentro do nosso modelo, como é que a gente pode garantir que os dados sensíveis da empresa não saiam para a internet? Por isso que é necessário sempre uma plataforma. Um uso específico de uma plataforma para poder gerir os dados, preparar os dados e ter essa composição entre o AI, a parte de dados e a de governança 100% integrada. A IBM fez o lançamento há um ano atrás justamente do Watson X para que traga esse padrão do que a gente chama do AI for Business. É como é que eu pego os dados da minha empresa, uso o capital intelectual da AI, que aqui tem um capital bom de treino, de fundamento, e eu combino essas duas execuções, mas não permito que ele saia. Através da plataforma do Watson X, essa combinação de gestão, dados e AI, ela pode ser combinada e literalmente aterrissada no core das empresas. Ou seja, na verdade a gente está falando de uma combinação de modelos e esses modelos são segregados, mas trabalhando juntos, é isso? É isso aí. Os modelos vão operar, os modelos vão ter a fase de treinamento e lá estarão. Show! Eu pego os dados da sua empresa, trago para esse grau de funcionamento, o preparo e o treino para que ele possa interagir de maneira fluida, ponho o padrão de governança aqui para orquestrar e entrego a AI funcionando com os dados da sua empresa, literalmente no modelo produtivo. Agora, dentro de tudo isso daí, não, como que a gente, digo, os gestores, as equipes das empresas, como que elas garantem uma outra coisa que você falou agora há pouco, que é a questão justamente da explicabilidade e da transparência desses modelos? Sem dúvida. O tema de explicabilidade e transparência, Paulo, ele é bem sutil, mas ao mesmo tempo ele é bem necessário. Quando a gente entra num modelo de AI onde ele está de frente para a internet, de frente para o público final, qualquer risco que você tenha de regulamentação, de reputação, a explicabilidade é algo necessário. Você precisa ter uma convicção e uma certeza que quando você abre o capô do carro, você consegue enxergar o motor e entender qual é o problema, né? Então, quando a gente fala de explicabilidade, é trazer essa predisposição de olhar aonde está o problema, de poder acertar um guarda-reio, porque isso vai acontecer, né? O modelo normalmente ele vai um pouco mais para o lado, ele vai um pouco mais para o outro, ele tem um drift, ele tem um viés, mas o grande ponto é como é que eu consigo encaixar tudo isso e tirar um melhor proveito e funcionamento do que é real para dentro do uso da minha empresa. A próxima pergunta era justamente como que a gente faz para mitigar esses vieses, não? Como que no dia a dia, porque os vieses vão sendo acrescentados até pelo próprio uso. Pelo próprio uso. Não? Como que a gente faz para limpar isso daí, né? Para não deixar os vieses tomarem conta? O viés, alucinação, tudo isso ele sempre vai acontecer, porque novamente é a característica do dado. Então essa qualificação, esse modo de refinamento
É o que cabe a nós estarmos cientes e atentos a justamente tocar. Então, quando a gente volta lá para o modo de tratativa, fazer um fine tune, fazer um reg, fazer um Structure Lab, é essa interação. Então, eu fiz uma pergunta para o Paulo. Você respondeu de uma maneira. O Paulo fez para a IA. A IA respondeu de maneira, eu vou lá e corrijo. Agora, quem faz isso? Bom, tudo bem, temos os cientistas de dados aí na empresa, mas a gente estava falando agora do Structure Lab, a possibilidade de você ter, enfim, toda a equipe em tese da empresa fazendo isso, correto? Como que funciona isso daí, a operacionalização disso? É uma contribuição de todos. Você pode pegar o cientista de dados, os engenheiros de AI, os engenheiros de prompt, arquitetos de dados, todos esses que estão literalmente vinculados à parte de dados e de AI fazem parte do processo como um todo. Então, cada um deles, na hora da prática, na hora do teste, na hora da calibração, que a gente chama da AI, é ele que vai ter o cockpit de intenção do que está acontecendo. E esse é um trabalho que não termina, né? Esse é um trabalho evolutivo. É um trabalho que, em grau de maturidade, quanto mais dados você tiver, mais ele vai trazer informação. Quanto mais conteúdo ele tiver, mais aperfeiçoamento será necessário. Então, ele é um trabalho infinito mediante a quantidade de dados que você tem nessa curva de evolução da IA. Agora, Thiago, por mais que a gente faça todo o trabalho preventivo, eventualmente alguma coisa vai dar errada. E isso pode gerar até alguns problemas legais para a empresa, dependendo de quem e como isso impactou. Né? Como a empresa deve lidar diante de um caso, de uma questão legal causada por um problema da inteligência artificial? Esse é um ponto bem discutido também, Paulo. Quando a gente fala justamente de risco reputacional ou risco governamental de alguma lei, alguma coisa que você infere, como esse tema é muito quente ainda no mundo de AI, a minha sugestão e a orientação justamente do que a gente tem praticado com os clientes é antecipação. Se você tem um ferramental que te propõe um alerta proativo, faça a aderência dele. Se você tem dentro da sua empresa um board de tomada de decisão, execute o board para ter um board de AI. Se você tem os engenheiros de dados, engenheiros de AI predispostos a entender o modelo, faça eles ter uma atividade de acurácia. Porque uma vez que aconteça, e vai acontecer, a gente tem inúmeros fatos, inúmeras alucinações que acontecem, mas se esse composto entre cultura, pessoas e ferramental você estiver preparado, o seu padrão de ação é muito mais rápido. Se acontece, você tem um dashboard que te avisa e você consegue rapidamente tratar, corrigir e botar no ar de novo, é uma coisa. Se você não sabe, não entende, não sabe o que está acontecendo, tomada de ação é dias, semanas e aí cai na internet. E aí o problema cresce exponencialmente, certo? Exponencialmente. Em outras palavras, não espera acontecer, certo? Tem que tomar a tratativa antes, de forma proativa sempre, cara. Tá. Agora, como a governança de IA pode contribuir para a sociedade de uma maneira responsável, ética, trazendo benefícios que vão além das facilidades tecnológicas? Eu acho que a IA, sempre que a gente pensa, né, numa escala global, Paulo, a preocupação número 1 é como a gente aumenta a produtividade das pessoas. É como eu consigo entregar a IA como uma ferramenta de colaboração para a pessoa deixar de fazer o trabalho repetitivo ou o trabalho que já é algo formatado. Entregar a AI numa escala literalmente de produtividade para ele ser um braço direito seu é onde a gente escala isso globalmente. Se o seu trabalho pode ser facilitado pela IA por uma atividade A, B ou C, o use, o faça. Por isso, quando a gente olha um espectro futuro da IA, muitas vezes a IA vai ser sim um braço de ferramenta de colaboração. A IA vai estar lá te ajudando, progredindo e vai cada vez mais trazer a gente para um grau de produtividade muito mais alto. Só que, logicamente, para tudo isso dar certo, são 3 bases. É a base de pessoa, é a base de esforço da IA estar qualificada, pronta e predisposta, e a base de governança. Porque se a gente se perder em uma dessas 3 etapas, ele literalmente escapa da zona de visão de AI que a gente imagina. Na verdade, você já começou a responder minha última pergunta, que era como garantir que essas implementações elas sejam implementações de longo prazo e não alguma coisa de fôlego curto. Né? Sim. Uma das tratativas que a gente tem feito muito esse ano é fazer a AI no coração da empresa. Comentei bastante na minha apresentação, tem que fazer parte do core. Se é uma AI somente para ganhar o carimbo do board, a gente percebe que nitidamente essa AI ela não vinga por fator técnico, fator financeiro e por approach mesmo. É uma AI opcional. Fazer parte do core, transformá-la em algo produtivo que vá gerir e vá trabalhar junto do core da empresa é onde a gente tem visto um grande valor atualmente. Ok, Thiago, obrigado. É isso daí. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Obrigado, gente. Pessoal, isso falando diretamente do IBM AI Forum 2024. Sou Paulo Silvestre, um abraço, tchau, tchau.